Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na NET 3 de Guarulhos, também pelo 508 da Vivo. E esse é o programa Visão Sistêmica e eu sou o Genésio Lopes Mendes. Visão Sistêmica tem o objetivo de divulgar e também levar a você a visão sistêmica, a visão das constelações familiares que foram criadas pelo grande alemão Bert Hellinger. Eu sou facilitador, professor em constelação familiar e estou aqui para divulgar as constelações familiares. Durante anos eu tive workshops e me instruí nessa técnica, tive algumas vezes com o próprio Bert Hellinger, o qual eu tenho profunda gratidão por essa ferramenta terapêutica ao qual ele nos deixou para nós, curadores, para nós que gostamos de pessoas, que gostamos de você. O programa Visão Sistêmica é o único programa da televisão brasileira que trata exclusivamente das constelações familiares, as constelações do Bert. Nós hoje vamos te convidar, como sempre, a você fazer parte desse movimento, desse grande movimento. Ela começa como uma ferramenta de terapia, mas acaba se tornando um grande movimento internacional. Em todos os continentes hoje você tem pessoas desenvolvendo e trabalhando a serviço de algo maior, através das constelações familiares. O nosso convite para essa técnica é sempre objetivando a continuidade a serviço da vida, ou seja, a continuidade da vida. Hoje eu vou falar das variações da constelação familiar no sentido de aplicação. Então, se você já é um terapeuta, se você também é um consultor, se você é veterinário ou amante de animais, preste atenção que essa técnica pode te ajudar muito. Se você é cuidador, dog walker, se você é advogado ou se você é professor, olha quão grande é a dinâmica das constelações familiares. O Bert Hellinger cria as constelações, a partir de uma base terapêutica. Ele foi considerado um dos maiores terapeutas europeu da década de 80 e 90, desenvolve a constelação e aí, junto com um outro alemão chamado Gunther Weber, ele ramifica as constelações familiares para as empresas, para as organizações. Se você também, óbvio, as organizações em termos gerais, as do terceiro setor, não é? Por exemplo, nós aqui no município de Guarulhos desenvolvemos a visão sistêmica no Lar Irmã Celeste, que é uma organização ligada à educação. Então lá nós podemos desenvolver tanto a constelação familiar para os colaboradores e para os alunos, também a constelação organizacional, olhando o Lar Irmã Celeste como uma grande ONG, e também a pedagógica, porque ela está totalmente conectada à educação. Então, hoje, o que a gente vai levar para você, telespectador? Como as constelações se desenvolveram nesses quase 26 anos, podemos falar em 26 a 28 anos de história de constelação, a partir da Alemanha, do Bert Hellinger. Então, ele junto com o Gunther Weber começa a desenvolver a constelação familiar, aquelas 3 leis que a gente sempre fala aqui, Quais são? Pertencimento, tudo deve pertencer. Segundo, a hierarquia. E terceiro, o equilíbrio de troca. Essas leis, elas servem, obviamente, para que você analise você, tuas relações, tua saúde, tua prosperidade e o teu clã. Mas olha como elas cabem tão bem, cabem como uma luva numa empresa. Então, na área organizacional, o que nós objetivamos, o que nós olhamos, o que a gente percebe numa empresa ou tenta perceber? Se essas 3 leis estão em ordem. Se essas 3 leis estiverem em ordem numa empresa, ou no seu negócio, ou na sua parte profissional, na tua parte, vamos colocar, ligado ao teu propósito, você vai ver que os emaranhamentos praticamente desaparecem. É uma maneira mais leve de você tocar o teu propósito, é uma maneira mais leve de as empresas também fazerem a sua história, dinamizarem e entregarem o seu produto.
uma das técnicas que a gente trabalha, né, dentro da visão sistêmica é observar o que está fora de pertencimento numa empresa. Muitas vezes nós esquecemos de quem é o fundador ou quais as pessoas que apoiaram e ajudaram esse fundador dessa empresa a que ela possa vir a serviço. Então, quando a gente esquece isso, provavelmente nós temos um emaranhamento. E todas as questões ou problemas, a gente gosta muito de falar em questões ao invés de problemas, estão relacionadas a essas três leis. A lei de perpetuação da vida, ou seja, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Então, numa empresa, se não existe pertencimento, se não existe hierarquia, exatamente isso. Se existe um gerente, ele deve ser soberano em função aos seus colaboradores. Ele precisa ser violento, grosso, durão? Não. Mas ele precisa ser o comandante das ordens. É isso que a gente coloca. Tanto que essas três leis sistêmicas são chamadas de ordens do amor. As pessoas e os colaboradores, os parceiros, né, eles estão contentes com o equilíbrio de troca? A alma da empresa, a energia da empresa, está contente com o equilíbrio de troca em relação ao sistema? Então, visão sistêmica é isso, a gente olhar um todo maior, a gente olhar quais são as energias, e quando a gente fala em energia e visão sistêmica, nós não tocamos em religiosidade. Pode existir em determinado momento uma identidade muito próxima entre religiosidade e constelação familiar. Mas para deixar bem claro, constelação familiar é uma técnica terapêutica, ok? Depois disso, das organizacionais, nós podemos ir para as constelações pedagógicas. O que são as constelações pedagógicas? A Angélica Olvera e o Alfonso Del Pique são um casal maravilhoso, amigos particulares do Bert Hellinger, conviveram com Bert Hellinger e criam no México, através da organização deles, da faculdade e a escola que eles têm lá, chamada CUDEC, a constelação pedagógica. O que é? É a visão sistêmica dentro da pedagogia. Então, como é que eu olho sistemicamente as questões dentro de uma escola? Como é que eu olho o que pode emaranhar o aluno e o professor? Nós sabemos que a segunda ordem do amor, ou uma das três ordens do amor, ela não precisa ter uma sequência, é a hierarquia. Então, uma das questões que a gente vê, principalmente em classes menos abastadas, na classe C e D, como a gente chama aqui, talvez E, o que nós identificamos nas escolas de periferia? Que por muitas vezes professores, não é, acabam se tornando a figura ideal do pai do aluno. Ou seja, o aluno gostaria que a professora fosse a mãe dele. E aí ocorre um emaranhamento ou uma inflamação no sistema, no sentido de que ele começa a olhar a professora como a mãe desejada, como a mãe ideal. E aí ele coloca o quê? A professora no lugar da mãe. E a gente sabe que a hierarquia está muito conectado à troca de papéis. Então, quando, telespectador, por muitas vezes, você vai para o lugar da sua mãe ou do seu pai, quando você, por muitas vezes, quer ir para o lugar do seu chefe, ou quando muitas vezes você quer ir para o lugar do seu subalterno. Como é que nós, ou na relação, quanto você vai para o lugar do seu parceiro e quer fazer o papel do seu parceiro? Então, a visão sistêmica vem exatamente colocar cada um no seu lugar, cada um na sua parte de vida. Por quê? A gente analisa da seguinte maneira: o que é a vida no geral? A vida desse planeta é a soma de cada parte viva dele, desde os minerais até os humanos. Nós temos, cada um, uma participação na grande vida. E o seu papel é muito importante para que a vida do planeta seja melhor. O papel de um mineral é muito importante, de um vegetal, de um animal, o seu também. E você, desenvolvendo o seu papel do seu lugar, você vai estar mais apto a definir
e executar o seu propósito. Então, desse lugar aonde você coloca a sua energia como verdadeiro papel, você vai ver que a sua performance, o seu retorno financeiro, porque nós sempre colocamos aqui, o que é o retorno financeiro? O retorno financeiro é a maneira ao qual o universo te compensa pelo que você faz e como faz. E de um lugar totalmente absoluto, de um lugar mais pleno, de um lugar sem emaranhamentos, de um lugar de propósito, ou seja, do seu verdadeiro papel, você vai conseguir desenvolver melhor o seu propósito e contribuir muito mais para a vida. A visão sistêmica do Bert Hellinger, as constelações, como ele diz, vem sempre a serviço do desenvolvimento da vida. Tanto que aí existe aquela grande história de honrar pai e mãe. A gente sempre coloca aqui, a margem entre Deus e você é teu pai e tua mãe. A parte mais próxima que você tem da divindade, existe uma centelha divina dentro de você. Mas quem te abriu as portas para que você venha experimentar nesse planeta, né, a sua vida, se a gente tiver uma porta do lado esquerdo, a sua mãe, e uma porta do lado direito, o seu pai. E é assim que visão sistêmica leva para você a tua vida, a tua conexão com a vida. A tua conexão com a vida vem através dos teus pais. Então, nós já falamos da organizacional, nós já falamos da constelação pedagógica e agora nós vamos falar da constelação jurídica. Um juiz brasileiro, baiano, chamado Sam Stork, aliás, um abraço para o Sam, tive o prazer de conhecê-lo em alguns workshops da Hellinger, né? Então, ele começa a desenvolver na vara de família a questão sistêmica. Como juiz, ele começa a implantar uma visão mais ampla, a visão da constelação, que na realidade, quando existe uma separação, uma questão familiar, são dois sistemas conversando. Então, você tem um sistema, telespectador, atrás de você, teu pai, tua mãe, teus avós, teus bisavós e assim por diante. E o teu parceiro, o teu companheiro, também ou companheira, tem, obviamente, o sistema deles. E quando você olha isso de um lugar mais amplo, e os nossos filhos, os teus filhos, fazem parte da união de dois sistemas. Ou seja, é o melhor que o teu clã poderia trazer até hoje. Você é o melhor do teu clã. E é isso que o teu clã clama por você, para que você desenvolva o teu propósito. Porque o teu propósito, a tua história de vida, é a cura do teu sistema. E o Sam Stork acaba desenvolvendo a constelação, que a gente chama de constelação jurídica, ou seja, a constelação dentro do judiciário, que está extremamente propagada. Através do trabalho dele, do Sam, o Brasil hoje, ele praticamente em todas as varas de família do Brasil, você tem os conciliadores com a visão sistêmica. E o resultado de conciliação tem sido muito positivo. Essa técnica, não só na terapia, como também nas conciliações, ela tem uma eficácia muito grande. E é aí que fica o nosso convite. Vem conhecer a constelação através do INCOI. Nós temos aqui na câmera o INCOI, isso aqui ó, na câmera. O INCOI é o Instituto de Constelação Integral, o qual ele desenvolve cursos, técnicas e workshops e terapia através da constelação. Vem entrar em contato com essa técnica através da gente. Além disso, eu vou pedir para o Pércio colocar na tela a foto e o vídeo dos nossos alunos. Ou seja, nós temos um curso para você que é terapeuta, como eu falei, dog walker, consultor, advogado, médico. Você pode vir conhecer a visão sistêmica e como ela atua. Nós temos 12 módulos teóricos e práticos, 75% do nosso curso é prática. Você vai entender como lidar com essa ferramenta maravilhosa, que é a ferramenta da constelação familiar. Além disso, você vai ter 6 módulos de especialização, pode se tornar um facilitador ou simplesmente querer uma terapia mais profunda. Nós desenvolvemos para você, no teu estado, no teu país, a técnica através de workshops, através de cursos breves, através de apresentações. Então,
não deixe de entrar em contato com essa técnica. Então nós já falamos da organizacional, nós já falamos da pedagógica, nós já falamos da jurídica e existe também a constelação através da saúde, né? Aliás, um grande abraço para o meu amigo médico Adilson, de Porto Alegre, que trabalha, né, também como um grande facilitador. Como é que é a técnica? Como é que nós observamos, né, quais são as questões de saúde, como a doença é olhada dentro da visão sistêmica? Nós entendemos que toda questão ela é imposta pelo sistema. Ela é uma resposta do sistema ou um apelo do sistema, ou como queira, um aviso, uma placa, dizendo algo está fora de pertencimento, algo está fora de hierarquia, ou algo está fora do equilíbrio de troca. Então, quando você tem uma doença, nos workshops de constelação, né, medicinal, ou dentro da visão, né, clínica, a gente coloca algumas questões, são questões de informações. A questão, a visão sistêmica não vai substituir o médico, o tratamento não, mas vai te dar uma visão para que você entenda o que essa doença veio trazer de informação para você e para o teu sistema. O que está inflamado no teu sistema? Qual é o emaranhamento? E existem algumas relações no qual uma pessoa especializada, um facilitador especializado dentro da área clínica, ou seja, com a visão de saúde, ele vai poder te ajudar muito na relação e tratamento. Por quê? Primeiro, você vai se curar internamente, psicologicamente, para depois você poder atuar aí junto e vai auxiliar muito o teu médico, o teu tratamento. Então, a questão da saúde é isso. A primeira coisa que a gente quer fazer quando chega uma doença, seja um resfriado ou algo mais grave, o que nós pretendemos? A gente quer que ela se afaste imediatamente. Ah, vai para lá, não quero. Então, é importante dizer para a doença, o que é que você vem me mostrar? É importante a gente investigar. E através de um workshop de constelação, nós podemos investigar o que essa doença vem nos dizer, pessoalmente ou para o nosso sistema. Então, eu sempre digo isso para os meus clientes. Veja para a visão sistêmica. É um olhar para dentro, é um olhar para você, é um olhar para as tuas questões. O INCOI, ele alia outras técnicas, né, com a técnica de constelação. Uma delas é a integral do Ken Wilber. A outra são as sombras. A outra, as necessidades não atendidas da tua criança. A corporal, né, a psicossomática do Peter Lavigne, os traumas transgeracionais que você traz. Então, venha fazer um raio-x do seu campo energético. E mais uma vez, a gente sempre coloca constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica que conversa com qualquer religião. Não importa qual seja a sua religião, independente do seu culto, da sua religião, eu sempre coloco aqui a minha gratidão a Jesus. Eu sou um discípulo e trabalho para Jesus através da técnica de constelação. Mas a minha religiosidade, ela trabalha paralelamente e óbvio que se você tem uma visão transpessoal, nós temos um módulo de transpessoal. Aliás, eu vou pedir para o Pércio colocar aí o banner. Nós tivemos o orgulho e o prazer, né, de levar as constelações, 3 módulos de constelações para Portugal, através do convite do Antônio e da Olga, né, da Clínica Soluções Plus. Vamos estar lá em março, levando 3 módulos para os portugueses. Será o módulo de pedagogia, de organizacional e de transpessoal. Porque nós brasileiros temos o maior, né, a maior biblioteca espiritualista e transpessoal do mundo, uma das pelo menos. E essa experiência vai ser agora exportada. Eu vou ter como equilibrar um pouco da troca das raízes do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe são portugueses, o Adolfo, a Dona Maria, e agora eu levo para Portugal a técnica da constelação, equilibrando a troca, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente continue fazendo aí essa ponte Brasil-Portugal, ok? Bom, falta falar da constelação veterinária.
Constelação veterinária foi desenvolvida por mim, pelo Marcos Fernandes, né, meu parceiro na constelação. Ele é veterinário, naturopata, né, como veterinário, é homeopata, um veterinário fantástico, com uma visão a serviço da vida dos animais. Então, qual é a nossa visão em relação à constelação veterinária? Se você tem um pet, né, como é que esse pet, que papel que esse pet desenvolve na sua vida? Qual é a missão que ele veio na sua vida? A gente trabalha com a constelação veterinária e a constelação em si, ela é para que te dê maior perspectiva de vida, ela te dê maiores focos ou maiores grande-angulares. Como é que você tem, observando todo o sistema, você consegue focar melhor em algo, você consegue observar melhor, você consegue entender que detalhes, né, os fractais, você consegue ver a foto num total e você consegue ver o floco da foto. Essa é a questão da visão da constelação veterinária. Por muitas vezes nós acometemos, né, atrocidades aos nossos animaizinhos, dando amor a eles. Mas como assim? Chamando de papai, chamando eu sou teu papai, eu sou tua mamãe. Não, o animalzinho, o pet, ele tem o sistema dele. Ele tem pai e tem mãe. Nós podemos ser sim os pais do coração, nós podemos sim os pais adotivos, a mãe adotiva, dá muito carinho, dá muito amor a esses animaizinhos. Mas existe um sistema. Nós somos do sistema humano e eles são dos sistemas animais, do sistema animal. E aí, por muitas vezes, eu termino um relacionamento, ok? E aí o que eu faço? Eu trago um pet, eu trago um animalzinho para o lugar do meu parceiro ou da minha parceira. Por muitas vezes uma questão de perda, né? Um ente querido se vai, um aborto, e esse animalzinho vem para substituir. E a gente sabe que existe uma questão evolutiva e é muito pesado para esse pet assumir a questão, assumir o lugar de um humano. Então um pet, ele só é um pet. Ele tem emoções, ele tem sensações. Por muitas vezes a gente cobra sentimentos humanos desse bichinho e aí é pesado para ele. Existe a questão dos campos mórficos. Se você entrar no site do INCOI, incoi.com.br, você vai poder ter acesso à constelação veterinária e você vai perceber que existem os campos mórficos, ou seja, são os campos de informação. Não são campos espirituais, energéticos, nada disso. É um campo de informação na egrégora que se forma do ambiente ao qual esse animalzinho está inserido. E aí o que acontece? Ele, por não entender, né, e fazer uma confusão dentro das relações, ele entra nesse campo e capta algumas doenças que não são dele, são do teu sistema, do sistema do tutor. Então, a constelação veterinária tem esse objetivo. Foi criada no Brasil. E aí, o que acontece? Como é que a gente olha para a relação tutor e pet? Como é que a gente coloca cada um no seu lugar? Para que assim se desfrute mais da alegria, da paz, do amor desse bichinho que está aí do teu lado, te ajudando por muitas vezes. Então, a visão sistêmica te faz um convite para que você venha observar a tua vida, não é? Como é que está o teu propósito? Como é que estão tuas relações? Como é que estão tua saúde? Como é que você pode olhar isso de visão sistêmica? Ou seja, de um patamar acima. Como é que você se transforma, você como sujeito dentro dessa confusão alegre chamada vida, você se distancia e se torna objeto e você vira o observador da sua vida. Como é que você se prepara melhor para ter uma saúde melhor, para ter relações melhores, para ter um contexto melhor, para ter um propósito melhor e assim desenvolver aquilo que Deus nos permitiu vir aqui, experimentar, escrever o teu fascículo, a tua parte, o teu versículo, perdão, da vida. Como é que você contribui de maneira ampla, de consciência, com uma visão plena sobre o teu clã, sobre papai e mamãe, sobre a tua religiosidade, sobre as tuas necessidades não atendidas de criança. Como é que você se localiza dentro
da tua faixa de consciência. Então, Visão Sistêmica vai ao ar todos os domingos às 9h30, aqui pela TV Guarulhos, o único programa a tratar exclusivamente de visão sistêmica, de visão das constelações familiares, do Bert Hellinger, com o patrocínio do INCOI. Eu sou Genésio Lopes Mendes e aguardo você com muita alegria no próximo programa.